Olá, meus irmãos. Que a paz esteja com todos nós, em nossos corações. Estamos aqui hoje para podermos relembrar um pouquinho do que nós estudamos no ESD de 2020. Mas por que eu devo estudar a doutrina espírita? É uma pergunta que a gente sempre faz. Nós devemos estudar a doutrina espírita porque precisamos buscar o esclarecimento, o equilíbrio, o aperfeiçoamento moral, que é o que nós precisamos atualmente e muito. Pois além da doutrina nos apresentar-nos a Terra e as encarnações como os hospitais, ou seja, como uma oportunidade de restabelecer os danos que foram criados em outras encarnações. E através da doutrina e dos estudos que nós temos em nossa casa, dos estudos sérios, nós podemos compreender melhor as diversas situações que vivemos e as maneiras de como nós podemos aplicar a resignação, certo? Então, vamos ver um pouquinho do resumo do que nós já estudamos até agora, tá? Nós começamos falando de Kardec, né? Nós fizemos um estudo muito aprofundado da vida de Kardec. Nós falamos de Pestalozzi, a importância de Pestalozzi na vida de Kardec, né? Que o Pestalozzi ele foi um dos exemplos, foi um dos fundadores do jardim de infância, foi através dele que começou, né? E Kardec, ele teve na vida de Pestalozzi muito ali presente, buscando aquele conteúdo que Pestalozzi já tinha em sua vida, que era o amor, passava para Kardec, e Kardec foi se alimentando dessas fontes, né? E também aprendemos qual é a diferença entre espiritismo e espiritualismo. Mas qual será a diferença dos dois? O termo espiritismo ele foi criado por Allan Kardec, né? Pois para designar coisas novas são necessários, é preciso termos novos, né? Assim como o espiritismo ou espiritualismo crê na alma imortal, isso é fato, certo? Porém, o espiritismo, além de termos a certeza da imortalidade da alma, cremos também na existência dos espíritos e as suas comunicabilidades. E com o mundo, temos ali o contato com o mundo invisível, né? O espiritismo é uma ciência ali que trata da natureza, é a origem dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal, né? Esse foi um dos primeiros fatos que nós aprendemos no ano de 2020 e que vamos dar continuidade agora em 2021. Mas qual é o objeto do espiritismo? O objeto da ciência humana é o estudo das leis do princípio material. E o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual, né? Então, Deus é a causa primária, é a causa primeira de todas as coisas. E o princípio que dá origem a tudo é o princípio material e o espiritual. Por isso que é importante a gente estudar não somente o princípio material das coisas, mas principalmente o princípio espiritual. Afinal, os dois se interagem juntos, né? É um com o outro, é em consonância um com o outro, o material e o espiritual, certo? E através desses princípios é que a gente vai começar a compreender melhor as questões, aquelas que sempre estão nos rodeando, né? Nós vamos entender melhor de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos, né? Qual a finalidade da minha vida? Então, é por isso que é importante a gente estudar todas essas causas, desde o objeto material, o objeto espiritual, que é onde nós vamos buscar esse início do nosso autoconhecimento. E também estudamos qual é a finalidade do espiritismo. Será que o espiritismo tem alguma finalidade?
Tem muitas, meus irmãos. O Espiritismo, ele tem por finalidade demonstrar e estudar as manifestações dos Espíritos, as suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, em suma, o conhecimento do mundo espiritual, porque nós somos aqui da Terra, nós estamos na Terra, mas nós não somos da Terra, nós somos do mundo dos Espíritos. Aqui é uma escola, aqui é um hospital que está nos ajudando a progredir para que possamos estar melhor conosco mesmo e viver em melhor sintonia com Deus, né? Portanto, o Espiritismo tem por base a filosofia, tem por base a ciência e a religião, que é de extrema importância conhecê-las, melhor para o nosso aprimoramento moral e intelectual. É importante estar em consonância nessas três bases. Afinal, o próprio Kardec nos orientou que no dia que o Espiritismo não estiver em consonância com a ciência em algum fato, que dê importância à ciência, porque nós trabalhamos, nós estudamos com comprovações. E aprendemos também quais são os princípios básicos do Espiritismo. O Espiritismo, ele tem os seus princípios de base que nos ajudam a começar a entender melhor as coisas que nos rodeiam, tanto no material, principalmente no espiritual. E um dos primeiros princípios básicos é a existência de Deus. Rejeitamos totalmente qualquer tipo de dogmas. Temos certeza que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Esse é o primeiro princípio básico. O segundo princípio básico é a imortalidade da alma. Nós somos imortais. O corpo físico se destrói, mas o espírito é para toda a eternidade. E isso é o que muito nos consola. Esse é o segundo princípio básico. O terceiro princípio é a pluralidade das existências. Nós vamos nascer, morrer na carne e renascer e progredir sempre, quantas vezes for necessário. E isso muito também nos consola. Afinal, sabemos que através de uma encarnação, nós não podemos resgatar todos os nossos débitos. Nós não podemos ressalvar toda a importância que tem uma vida inteira. Então, através dessas pluralidades, nós vamos aprendendo um pouco mais. Já sabemos que as encarnações são uma sequência, né? Cada encarnação é uma sequência da outra. Então, isso nos dá mais força para continuar. E a quarta e muito importante é a pluralidade dos mundos habitados. Na casa de meu pai há muitas moradas e em alguma delas nós vamos estar, nós vamos nos encontrar, né? Não há um lugar no universo que não seja habitado. Todos os lugares do mundo têm os seus porquês. Nada está ali por acaso, nada no universo está para enfeite, e sim para progredir e nos ajudar, né? E a quinta, uma das principais ao meu ponto de vista, que é a comunicabilidade com os espíritos. E daí nós vemos que os espíritos não ficam apenas no mundo espiritual, né? Ele faz parte de nós aqui, eles estão junto conosco. Pois através da mediunidade nós temos o contato com eles, né, que já voltaram para casa, com esses que já estão no plano espiritual, né, e daí nós vemos que a influência do plano espiritual para o plano material é enorme, são influências contínuas, e daí que Jesus nos orientou: orai e vigiai, sintonia de pensamento, né, vibração. Tudo vibra no universo. E falamos também do tríplice aspecto da doutrina. Mas quais será que são esses tríplice aspectos? Esses tríplice aspectos são religião. Religião é a parte moral, né? É a que trabalha em nós essa parte que tanto necessitamos. É que fala ali do Sermão do Monte, que nos ajuda a caminhar no dia a dia, né?
que está sendo aí um desafio muito grande para nós. E temos também a ciência que estuda, que comprova a verdade de tudo que ocorre e que não entendemos. É dela que nós vamos ver que não existe nada sobrenatural no mundo. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, comprovado cientificamente, né? E por fim, no tríplice aspecto, nós temos a filosofia, que é a parte das indagações, né? Através dela nós vamos compreender melhor os porquês, os tantos porquês que nos rodeiam, né? E esses porquês nós teremos dela certeza de que Deus é justo e bom. Deus é bom o tempo todo. E a filosofia nos dá essa orientação. Também falamos por que o Espiritismo realça tanta caridade, especialmente nesse momento de transição. É a nossa melhor parte que temos que nos desenvolver, né? Porque fora dos preceitos da verdade, fora dos preceitos da verdadeira caridade, o Espírito não poderá atingir a perfeição para a qual foi destinado. E tendo ali por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a forma pela qual adorem o Criador, ele se estende as mãos, nós nos estendemos as mãos, né? Nos ajudamos mutuamente. Hoje já compreendemos que não é fora do Espiritismo que vai ter salvação. Nós já compreendemos que é fora da caridade que não há salvação. Então, meus irmãos, esse foi algum dos tópicos que nós já estudamos. Aqui é um pequeno resumo que nós fazemos. E eu convido cada um de vocês que puderem, que quiserem fazer parte dessa transformação, de conhecer mais o nosso planeta, de conhecer a si mesmo. Venha participar conosco a partir do dia 9 de fevereiro. Então aí está, meus irmãos, a importância da gente estudar o Espiritismo, da gente estudar essas obras básicas, né? De estarmos aqui juntos. Então, meus irmãos, eu convido a vocês em especial a estar junto conosco aqui para participar dessa jornada, nessa busca de valores que são primordiais para a nossa verdadeira evolução. Conto com cada um de vocês aqui no dia 9 de fevereiro, às 19h30. Hoje nós temos canal no YouTube, temos no Facebook e temos no Instagram. Acompanhem nós lá, vocês verão cada coisa, cada aprendizado, tudo feito com o maior carinho e dedicação. Estamos ainda aprendendo, mas devagarinho a gente vai chegar lá. Espero vocês. Fiquem todos com Deus.